Então agora vamos dar uma olhada nos tópicos dessa terceira aula de processadores de texto. O que nós vamos aprender hoje? Vamos ver? Tabulação simples. Como inserir uma tabulação pela régua. É uma matéria muito interessante, você vai usar bastante no seu dia a dia, tá bom? Muita gente não sabe usar essa matéria básica e acaba fazendo errado ali o processo de tabulação. Visualizar impressão e imprimir. Tá ok? Ali também pelo botão da barra de ferramentas e também pelo menu. Vamos ver essas opções hoje. Como inserir símbolos, caracteres especiais, caracteres desenhados. Vamos também ver como fazer autonumeração e auto-itens com marcadores. Tá ok? Vamos lá? Então vamos abrir o nosso OpenOffice. Se você já tem instalado no computador, pode clicar para abri-lo, tá ok? Então eu tenho de novo aqui minha folha de texto. E vamos imaginar que eu queira fazer uma lista de amigos para a festa. E vamos supor que eu queira colocar nessa lista o nome, o telefone e quantos convidados ela vai trazer junto com ela, para eu controlar. Então eu quero ter aqui um controle, né? E vamos colocar também se a pessoa já confirmou presença ou não. Ok? E eu quero ter aqui esse controle, tudo bem? Então eu quero fazer esse controle, quero controlar aqui bonitinho os nomes, né? Eu quero aqui dizer que ele vai trazer mais 3 convidados com ele e ele ainda não confirmou a presença. Repare que as informações não estão alinhadas, as coisas não estão bonitinhas ainda, né? Não está ali um embaixo do outro, a confirmação está fora de posição, quer ver? Agora eu vou colocar um nome maior aqui e o telefone, inclusive, ó, vai ficar fora de lugar, convidados. Mais um ainda também não confirmou presença. Então está tudo bagunçado. Mas sabe qual é o segredo do processo? Nós estamos aprendendo sobre tabulação. Aprender a fazer um texto com tabulação. Tá? Sabe qual é o segredo desse processo? Primeiro, você vai digitar o nome, ou você vai digitar a palavra, e aquela que você quer que fica mais ali para frente, você vai nesse espaço aqui, ó, nesse espaço aqui, ok? Entre uma palavra e outra, você não vai digitar a barra de espaço, ok? O espaço que é de uma palavra para outra normal. Você vai digitar entre uma palavra e outra o tabulador, a tecla Tab, que fica ali do lado esquerdo da letra Q do seu teclado, Q de queijo, acima da tecla Caps Lock ou a tecla fixa, um pouco abaixo ali do número 1. Né? Você vai teclar a tecla Tab e ela vai dar esse espaço. Repare que esses espaços que foram dados, deixa eu aproximar isso aqui da régua para você ver. O telefone está exatamente no espaço ó, desse marcadorzinho que parece uma letra T de ponta cabeça. Ele está exatamente aqui. Essa letra T de ponta cabeça é a marca padrão da tabulação que está no seu computador. Estas marcas aqui, repara que o convidados está debaixo dessa outra marca. Ah, mas por que o convidados não ficou debaixo desta? Porque não cabia, ó. A letra E já estava ocupando, então quando não cabe aqui, ele vai para a próxima. Mesma coisa aqui, essa marca aqui, não cabia aqui, porque ainda estava escrito a palavra, ele vai para a próxima. Mas entre uma palavra e outra aqui, eu digitei a tecla tabulação. Uma só, uma vez só. Você não vai fazer coisas do tipo assim, olha, eu gostaria de colocar outro nome aqui, né? A Maria. Ah, mas eu quero que o telefone dela fique lá para frente. E aí eu vou teclar várias vezes a tabulação para dar mais espaço para que ela fique aqui nessa marca, por exemplo, próximo do 4 centímetros aqui, né? E aí o telefone aqui da Maria. E aí eu quero também aqui a tabulação, quero que dê espaço, e eu fico dando um monte de tabulação até chegar em algum espaço. 2 convidados, e aí de novo eu quero um monte de tabulação até colocar aqui a questão da confirmação. Repara que neste caso, para chegar em posições que eu queria, eu teclei aqui entre uma palavra e outra várias vezes a tecla tabulação. Cada vez que eu teclo a tabulação, ela para justamente nessa marcação. Olha aqui,
aqui um pouquinho depois do 11 e aqui onde eu escrevi. Né? Aqui um pouco no 7,5, aqui um pouco depois do 6. Né? Então, olha aqui, ó. Cada vez que eu teclo a tabulação, ela para numa dessas marcas. Tá ok? Só que o jeito correto não é eu ficar dando um monte de tabulação para chegar onde eu quero. O jeito correto é eu dar uma tabulação só entre uma palavra e outra. Uma só, independente se a posição não ficou correta na primeira vez. E agora, veja que eu tenho uma só aqui entre uma e outra. Tá ok? Vamos olhar lá a marcação da medida. Tá? Aqui, ó, a medida. Um pouco antes do 4. Aqui no 1, um pouco depois do 1. E aqui um pouco depois do 6. Nessa de baixo, eu quis deixar com espaço aqui de um jeito que pudesse dar mais espaço entre uma informação e outra. Só que para isso eu acabei tendo que usar várias tabulações, né? Eu vou mostrar para vocês essas tabulações aqui clicando nesse opção que mostra esses caracteres. Cada símbolo desse parece um P invertido, é um símbolo do Enter, quando a gente dá um Enter. E cada símbolo dessa setinha é um tabulador, um tab que eu dei, né? Entre uma palavra e outra. Quando é um espaço simples, ele mostra um pontinho assim. Outra hora eu explico melhor essa parte. No curso avançado a gente explica um pouco mais. Bom, então ao clicar ali, ele mostra para mim que eu tenho aqui 3 tabuladores, ó. Essas flechinhas agora, que não vão ser impressas, né? Mostra que eu tenho 3 tabuladores, que eu apertei a tecla Tab 3 vezes para chegar onde eu queria. Todas elas eu tive que apertar aqui 3 vezes para chegar onde eu queria. Mas aqui em cima confirma para mim que entre uma e outra, que é essa parte do texto que eu disse que está correta, eu só apertei uma vez. Olha aqui a flechinha indicando que só tem uma tabulação entre uma coisa e outra, uma informação e outra. Tá ok? É este jeito de cima que é o certo e não de baixo. E eu vou mostrar agora o porquê disso. É que depois de você digitar o texto, ou talvez depois de você digitar as primeiras linhas que seja aqui, como eu fiz, você vai fazer o que nós chamamos de configurar as medidas da tabulação. Como que você vai fazer isso? Depois do texto digitado, pelo menos o início dele, pelo menos o começo do texto digitado, tá? Você vai selecionar o texto todo. Eu vou selecionar essa linha de baixo também, para mostrar para vocês por que essa opção deu errado. O que vai dar de errado aqui? O que vai acontecer de errado? Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha lá. Eu selecionei o texto todo, sendo essa parte de cima correta e a parte de baixo errada. E o que eu faço agora? Depois do texto digitado, eu vou informar para o sistema em que posição que eu quero que fique a minha parada da tabulação. Ou seja, quando eu aperto a tecla uma vez aqui, aonde que esse texto aqui, dessa segunda informação, ele deve ir? Repare que o nome João Gabriel, que ocupa um espaço maior, ele precisa no mínimo até o 2,5 aqui para caber ele, né? E podem haver nomes maiores ainda. Então vamos dizer que do nome para o telefone, ele vai vir aqui no 5. Eu vou vir com o mouse aqui no 5 e vou clicar. Ele vai marcar, repara aqui na régua primeiro, ele vai marcar aqui no 5 esse símbolo mais forte. Repara que os T's ao contrário, essas outras tabulações padrão que tinha aqui embaixo, daqui para trás foi tudo eliminada, porque agora quando eu coloco o meu ponto que eu quero, a minha tabulação, ele desfaz, ele desmarca a tabulação que existe anteriormente. Então eu disse assim, olha, antes, essa primeira eu vou voltar atrás, vou dar um Ctrl Z. O nome aqui do telefone do João Gabriel estava desalinhado com o telefone do José e com o título, porque não estava cabendo, eu dei a tabulação e ele foi para a segunda posição. Mas agora eu vou posicionar aqui no 5. Tá ok? Ele até mostra uma linha ali enquanto eu estou com o mouse clicado, aonde que essa tabulação vai posicionar. E quando eu solto o mouse, né, solto o botão do mouse, ele posicionou essa primeira tabulação tudo aqui, ó, nesse ponto. Repara que o último que eu disse que eu tinha feito errado, está errado. Eu já vou mostrar para vocês que ele vai ficar mais errado ainda. Agora eu vou dizer que o telefone, para caber às vezes, talvez 2 números de telefone, eu quero colocar mais para frente aqui, ó. Então eu vou colocar ele na medida de 10 centímetros, vou soltar o mouse, e ele posicionou, considerando que a primeira parte do meu texto está correta, mas embaixo eu já explico por que está dando errado. E
na área de convidados eu não preciso ter mais do que a própria palavra convidados pede de espaço. Então eu vou colocar a confirmação aqui e ele alinhou as confirmações. Bom, repare que o meu texto que eu disse que estava certo agora ficou bonitinho, né? O que ficou feio foi o texto que eu disse que estava errado. Porque eu tentei, na hora de digitar o texto, posicionar as tabulações. Mas, quando eu realmente coloquei as medidas corretas de tabulação aqui na régua, aí o que acontece? Olha só. Como ele tinha aqui várias tabulações, ele fez o quê? A primeira tabulação que eu digitei, que eu teclei, posicionou aqui na primeira marcação, na primeira medida aqui do 5. Só que, como eu tinha digitado não uma, mas duas, e a segunda posicionou aqui, aqui uma, duas, e a segunda posicionou aqui no 10. Só que como eu tinha teclado 3 vezes a tabulação, né? 1, 2, 3. A informação do telefone, que era para ser a segunda aqui, é como se eu dissesse para ele, tabulação, pula essa posição e vai lá na próxima, né? No caso, na última. Então o telefone foi parar lá no último. E aí eu tinha várias tabulações digitadas aqui, ó. O número 2 foi lá para a linha de baixo, né? Porque eu fiquei falando que eu quero que ele vá para frente, que ele fica pulando aqui quando eu digitei a tabulação. Certo? Ó, eu fiquei pulando. Como é que eu faria para acertar? Como a tabulação é só uma tecla que foi digitada, aqui, essas duas setinhas a mais que estão aqui, que estão sobrando, basta eu deletar. Eu venho aqui então nesse texto e aperto a tecla Delete e eu consigo apagar as tabulações que eu dei. Eu não preciso nem estar vendo essa opção aqui, né? Eu consigo vir aqui, nessa posição aqui que eu tenho uma tabulação a mais, e aperto a tecla Delete. E olha só, precisa apertar mais uma, que tem mais uma tabulação digitada. Pronto. Agora, eu venho nessa posição e aperto a tecla Delete. Por quê? Porque eu tenho tabulação a mais aqui, ó. Eu tenho várias tabulações. Então eu aperto e ela vai se reposicionando aqui. Pronto. Ficou certinho. Vamos ver se eu incluir um outro nome aqui, o que acontece, né? Eu aperto aqui, ó, depois do nome, uma vez só a tabulação, e ele já posiciona o telefone. Eu disse que tinha espaço para 2, vamos pôr também aqui um celular. Ok? Convidados, 2. E eu estou apertando tabulação entre uma informação e outra, uma vez só. E aqui, ó, para confirmar lá na frente, uma vez só. Confirmou sim. Bom, daqui para frente, se eu continuar digitando aqui, eu vou poder usar as posições de tabulação já configuradas, já posicionadas ali nas marcações que eu tenho, para que o texto fique bonitinho. E eu coloco todo o processo que eu quero. Ah, eu quero mudar um pouco a posição, né? Se eu selecionar o texto de novo e vir aqui nessa posição e só alterar um pouquinho, ó, no final eu vi que eu não preciso desse tanto de espaço no nome, porque a maioria dos nomes não é tão comprido assim. E eu quis posicionar de novo aqui, ó, deixar um pouco mais próximo, tá? É só eu, com o texto selecionado, vir aqui, clicar, segurar o mouse e reposicionar essas marcações que eu tinha colocado, olha só. Tá ok? Ele reposicionou tudo, digitado, mesmo depois de feito. Então, duas regras importantes na tabulação. Primeira, digite pelo menos o início, algumas primeiras linhas do seu texto, sem marcar essas posições, sem marcar, e teclando apenas uma vez a tecla Tab entre uma informação e outra. Claro que, por exemplo, o nome composto, Marcos, aqui eu não vou usar tabulação, eu vou usar espaço. Porque eu vou usar tabulação só quando eu mudo a informação de nome para telefone, por exemplo. Tá, agora eu usei tabulação. Porque aqui atrás, a palavra Marcos e a palavra Vinícius, ambas fazem parte do nome. Ambas, Marcos, Vinícius, é apenas uma informação, que é o nome. Agora, quando eu mudo a informação aqui, que agora é outro tipo de informação, né? Eu vou informar o telefone. Então, agora eu pus uma tabulação. E a segunda coisa que eu tenho que fazer e prestar atenção é, eu vou digitar e vou teclar uma tabulação. E a segunda coisa é que quando eu vou acertar as posições, eu preciso selecionar todo o texto e acertar clicando aqui
na régua com o mouse as posições que eu quero que ele fique. Eu preciso selecionar o texto. Então eu inicio digitando, sem acertar posição nenhuma, um tab só de um para outro. Depois eu seleciono e marco as posições que eu quero. Tá ok? E qual é um erro muito comum que muitas pessoas fazem? Tá? É, por exemplo, tentar acertar essa coisa de um debaixo do outro bonitinho usando o espaço, né? Tentando teclar várias vezes o espaço até posicionar lá mais ou menos. E esse mais ou menos nunca é exato. Reparou aqui que tem uma leve diferença? Esse mais ou menos nunca é exato. E claro, isso aqui já tem um problema que eu já mostrei para vocês. Vamos colocar mais um aqui. Vamos tentar posicionar essa última linha aqui toda no espaço, usando a tecla de espaço e não a tabulação. Eu estou apertando a tecla de espaço, ele está indo devagarinho até chegar lá. Além de ser muito mais demorado e trabalhoso, ela não funciona direito, né? Puxa vida, coloquei muito convidado lá, né? Mas tá bom. Ela não funciona direito, eu vou mostrar por quê. Opa. Se eu quiser com esse texto, vamos supor que eu queira mudar o tamanho da letra, né? Eu resolvi que o texto está grande, eu quero trabalhar com essa minha lista com tamanho menor de letra. Quando eu mudo para um tamanho 11, ó, o que estava tabulado, ó, essas linhas que estavam com tabulação, permanece tranquilo na posição certa. Só vão mudar essa posição quando eu mudar aqui essas marcações. Agora, essas que eu dei espaço, como o espaço, quando eu mudo o tamanho da letra, também interfere nesse tamanho do espaço e no tamanho do que está escrito, olha, começou a ficar tudo bagunçado, né? Ficou tudo fora de lugar. Então não tem como eu usar espaço. E repara que o 6 e 1 estava acertado bonitinho, estavam os dois numa posição igual. E agora estão até diferentes, porque esse nome aqui, André, é menor do que o Vinícius e ele fez aqui ele reposicionou errado aqui, tá? Enfim, não é para usar espaços para posicionar entre uma palavra e outra. O que eu tinha que ter usado aqui? Tabulação. Vamos consertar. Eu vou apagar, eu vou selecionar aqui, ele vai apagar todos esses espaços e eu estou trocando pela tabulação. E agora sim, ele posiciona, olha lá, está acertando tudo. Estou usando tabulação no lugar dos espaços, substituindo, pronto. Quero o texto alinhadinho em coluninhas assim, nesse formato? Tem outras formas de se fazer isso, mas nesse caso, tabulação é muito útil, você vai usar bastante. Então agora, dá uma pausa no seu vídeo um pouquinho, faça aí alguma tabulação, né? Tente reproduzir o que a gente acabou de aprender, se precisar volta o vídeo e treine um pouquinho, tá bom? Então vamos ver agora duas opções que são o objetivo final de qualquer texto, né? A maioria dos textos nós fazemos para entregar para alguém, e embora hoje em dia muita coisa está sendo feita em formato digital, a impressão em papel de muito do que a gente digita ainda é bastante usada. Então eu tenho aqui o botão de imprimir o documento e visualizar a impressão, tá ok? Essas duas funções trabalham em conjunto e você deve pegar o hábito de sempre visualizar a sua impressão antes de mandar imprimir, tá ok? Então, por exemplo, quando eu clico aqui em visualizar, ele me mostra a página como um todo, o sulfite como um todo e o meu texto. Tendo essa visão geral, eu consigo ver melhor como ficou o texto, se isso vai ficar do jeito que eu gostaria no papel, né? Ter uma prévia. Claro, não é exatamente a mesma coisa de ver no papel, mas já te ajuda bastante a identificar, por exemplo, que você talvez tivesse que ter dado um destaque aqui nesse título, né? Ah, puxa vida, ficou uma coisa meio apagada, eu quero destacar. E talvez a sua lista tivesse que ficar mais no meio da folha para a impressão ficar mais bonitinha. Vamos voltar a visualizar, né? Olha lá, estava muito lá em cima, né? Talvez eu queira ficar mais embaixo aqui. Eu só estou querendo mostrar para você que visualizando antes, você pode ter uma noção melhor daquilo que será impresso. Aqui fica parecidíssimo com aquilo que você verá no papel, tá ok? Vamos abrir um outro texto aqui só para visualizar outro texto também. Então vamos visualizar esse texto, que é um texto maior, tá ok? E visualizando duas páginas de cada vez, eu poderia também clicar aqui e pedir para visualizar apenas uma. A maioria dos softwares tem essa opção de escolher quantas páginas você quer visualizar. Cabe 3 nesse monitor. Esse monitor é widescreen
Então ele consegue trabalhar com 3 páginas ao mesmo tempo. E talvez visualizando desta forma, você consiga enxergar melhor, né? Vamos aqui na barra de rolagem, passar para páginas, o próximo grupo de 3 páginas, tá? Então, eu estou visualizando 3 de cada vez. Qual que é o objetivo da visualização? É ter uma visão geral do texto. Nesse caso aqui, o objetivo não é corrigir uma palavra errada, olhar, né, o conteúdo propriamente do texto, conseguir ler. É apenas ver se o texto está bem distribuído. Por exemplo, nessa página aqui, eu tenho um capítulo, um título, e que do capítulo anterior só tem 2 linhas. Então, se eu não quiser ter só essas 2 linhas aqui, talvez eu tenha que refazer alguma coisa, reformatar alguma coisa na página anterior. Então, pode ser o tipo de situação que eu queira rever. Vamos para o próximo 3 grupos de páginas. Olha aí. Eu estou dando uma visualização geral no meu texto, vendo como ele está distribuído na folha. Ok? Ah, eu quero a conclusão, não ficou legal no fim da página, eu quero mudar ela para a próxima página. Eu quero mudar ela para ela ficar sozinha aqui numa página. Então, a visualização te permitiu dar uma olhada nisso, né? Vou fazer isso, inclusive. Vou lá na conclusão e vou forçá-la a ir para a próxima página. Depois eu ensino a fazer esta mudança de página forçada. Mas voltando aqui na minha visualização agora, quando eu chego lá no final, olha só. Eu não tenho mais uma conclusão aqui no finalzinho da página. Ela ficou toda ela numa página sozinha. Vai da sua preferência ou das regras do trabalho, se for um trabalho de faculdade que tem regras de como você tem que fazer, tá? Mas a visualização te ajuda a perceber como está a distribuição do seu texto, se está bonito ou não, se está de acordo com as regras, de acordo com o seu gosto, se ficou do jeito que você gostaria. E então você fecha a visualização e fala, agora eu posso imprimir. Claro que eu não preciso nem dizer que isso economiza papel, né? Imagina você não visualizar antes e já imprimir e depois perceber que estava alguma coisa errada, que não estava legal. Né? Você vai acabar gastando papel, tendo que alterar, tendo que refazer. Então a visualização, ela te permite ganhar tempo, economizar papel e ver certinho se está do jeito que você quer. Sempre pegue o hábito de visualizar antes a sua impressão, tá ok? Quando você clica aqui no botãozinho do lado, tem uma coisa interessante na maioria dos programas, não em todos, mas na maioria. Quando você clica, ele já imprime, olha aí, já está no comando de imprimir. Eu vou cancelar porque eu não quero imprimir estas folhas, mas eu cliquei, vou cancelar. Ele já tentou mandar para a impressora deu um aviso que está sem papel, tá ok? Eu não deixei papel lá na impressora, mas enfim, o que eu queria mostrar para você é, quando você clica aqui no botão, ele já inicia o processo de impressão. Repare que ele não te perguntou quantas páginas, quantas cópias você quer imprimir. Se quer imprimir só uma cópia ou várias cópias. Ele não te perguntou se você quer imprimir apenas uma parte do trabalho, só páginas de 1 a 5. Quando você clica aqui, ele vai imprimir todo o trabalho na impressora padrão, uma cópia só. Ele não te faz perguntas sobre as opções. É uma impressão rápida. Clicou, mandou imprimir. Tá ok? Lá no curso de Windows, você aprendeu sobre o gerenciador de impressão, né? Eu vou clicar aqui embaixo, ó, 2 vezes no gerenciador, e esses textos que eu mandei ficou aqui na memória. A impressora não conseguiu executar porque está sem papel. Mas eu vou cancelar aqui como a gente já aprendeu lá no curso de Windows. Se você não lembra, volta lá, vê em detalhes, vê com calma que a gente já aprendeu a fazer isso. Eu não quero essas impressões ficando ali na fila esperando para quando eu colocar papel ela começar a imprimir. Mas eu queria mostrar dentro do programa de processador de textos que quando clica no botãozinho de impressão, ele já manda. Um detalhe nesse caso, alguns programas de processador não faz esse envio direto. Ele, quando você clica aqui, ele abre a tela de opção, que eu vou mostrar agora para vocês. Mas eu acho mais prático, né, que quando clica aqui já manda, porque quando você tem certeza do que você quer imprimir, que é o trabalho todo, uma cópia só, é mais rápido, né? Porém, se você quiser ver as opções de impressão, você vai clicar no menu Arquivo, Imprimir. Lembrando que aqui no menu você também tem a opção de visualizar a página, tá ok? No caso do menu, a visualização de página, aqui no ícone, clicando aqui na barra de ferramentas ou no menu, a visualização é a mesma coisa. Já no caso, e pegue o hábito de usá-la, tá ok? Sempre antes de imprimir, visualize o seu trabalho. Faz aí uma revisão geral. Agora,
No caso da impressão, tá? A opção do menu às vezes é diferente daqui deste ícone. O ícone, como eu disse, já manda imprimir. E aqui na impressão do menu, ele abre a caixa de diálogo, ele abre a janela de opções de impressão. Então, a primeira coisa que eu posso escolher aqui, em qual impressora eu quero imprimir. Se no seu computador, se no seu trabalho, se na sua residência, você tem mais de uma impressora disponível para impressão, você pode escolher aqui, ó, eu quero imprimir nesta impressora, né? Ah, essa aqui acabou a tinta da impressora. Ah, então vamos imprimir nessa que tem tinta. Ah, mas essas duas aqui são impressoras preto e branco, né? Que realmente é o caso. Eu quero imprimir nessa que é colorida, tá? Ok? Então, você pode escolher primeiro em qual impressora você quer. Aqui embaixo, você pode escolher se você quer imprimir todas as páginas ou apenas, por exemplo, você clica aqui e informa que você quer da página 1 até a página 5, por exemplo. Usando um tracinho ali, tá? Se você usasse uma vírgula, ele imprimiria a página 1, ele pula 2, a 3 e a 4 e vai imprimir a 5. Com a vírgula é 1 e 5. Com tracinho é 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Com um tracinho ele imprime todas essas 5 páginas. Tá? 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E se você usar a vírgula, ele imprime só a 1 e a 5. Só 2 páginas impressas. Tá ok? Então, só para deixar aqui. E ele tem a opção também de você imprimir quantas cópias. Tá ok? Quantas cópias? Ah, eu quero mais de uma cópia daquilo que eu estou imprimindo. Quero mais aqui, né? Várias cópias. Tá ok? Bom, escolher a impressora. Quais páginas eu quero imprimir e o número de cópias são as informações principais que eu tenho para escolher aqui. Mas eu também poderia escolher essa opção do agrupar, né? É bem simples de entender só clicando aqui e vendo o desenho. Quando eu tenho um texto com mais de uma página e mais de uma cópia, ele está perguntando se você quer imprimir todas as páginas de uma vez completas, por exemplo, páginas de 1 a 5, uma cópia inteira, e depois a segunda cópia da página de 1 a 5. Então, por exemplo, uma apostila, né, um manual, algo que você tenha que dar ali, aquele grupo de páginas todos para o pessoal. Eu vou entregar isso para todos os funcionários de um departamento. Então, eu já entrego, ele já imprime o grupo todo pronto, né? Aquele conjunto pronto. Agora, se você tira o agrupar, o que ele faz aqui? Ele imprime as 3 cópias, ou todas as cópias da página 1, depois todas as cópias da página 2 e todas as cópias da página 3. Aqui já pode ser interessante se o que você está fazendo, por exemplo, é uma prova, um questionário, e você, na hora de aplicar, vai entregar só a primeira página para todo mundo, e quando eles acabarem, você vai entregar a segunda página. Então, a impressora já te entrega isso organizadinho, tá ok? Se toda a cópia do trabalho inteiro, uma cópia inteira, outra cópia inteira, ou todas as primeiras páginas, as cópias da primeira página, depois todas as cópias da segunda página e assim sucessivamente. Claro que se for uma cópia só, né, ele nem faz essa opção, e se fosse aqui uma página só também, só quer imprimir a primeira página, mesmo que seja várias cópias, tá? Ele também não se preocupa com isso. Tá ok? Mas enfim, eu quero todas as páginas ou eu quero apenas um grupo, apenas uma parte, e eu quero 2 cópias. E se eu clicar em imprimir, ele vai mandar isso para o gerenciador de impressão, para depois mandar na impressora, né? Olha aí. Eu vou cancelar aqui porque eu não quero mandar nada agora, mas eu estou mostrando para vocês que a diferença entre a barra de ferramentas e o menu é que na maioria dos processadores de texto, a barra de ferramentas imprime direto e o menu abre as opções para você escolher. Tá ok? Tudo bem? E lembrando, pegue o hábito de visualizar sempre antes de mandar para impressão. Pode ter algum errinho que passou despercebido, isso vai te ajudar a economizar papel. E já que estamos falando de impressão e visualização de impressão, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês como é que nós fazemos para gerar um arquivo PDF a partir do seu trabalho, a partir do seu texto. Hoje em dia, muitas pessoas, ao invés de imprimir no papel, geram um arquivo PDF para mandar, por exemplo, por e-mail, ou para gravar no pendrive e mandar para a pessoa para quem você precisa compartilhar esse trabalho.
A grande diferença do PDF para o arquivo que você está digitando é que o PDF não é editável. O que significa isso? Nós já falamos na primeira aula. O que um processador de texto faz? Primeiro ele é um editor de texto, que é a parte de poder incluir e tirar conteúdo, né? Então, quando eu digito aqui outro nome no meu texto, eu estou editando. O PDF não permite fazer isso. O PDF, depois que você gera, você não consegue digitar nada a mais, nem tirar o que está digitado. Então, o que acontece? Você pode querer, ao invés de imprimir no papel, gerar como se fosse uma impressão, mas do seu trabalho em arquivo digital. E esse arquivo digital pode ser mandado por e-mail, pode ser gravado no pendrive, em outra mídia, para você enviar para alguém. É muito simples fazer isso nos programas atuais. Por exemplo, aqui no OpenOffice, a maioria dos processadores de texto, perto dos ícones de impressão, você tem um ícone de geração de PDF. No caso aqui está exportar diretamente como PDF. Se eu clico aqui, ele vai abrir uma tela para mim, que na verdade seria para escolher qual o nome que eu quero dar para esse arquivo, que vai ser gravado, que vai ser mandado por e-mail, como se eu estivesse salvando o texto, mas não é meu texto. É o arquivo digital, um formato digital, que não pode ser editado. Vamos salvar ele aqui na nossa pasta de aulas, como nós já fizemos algumas vezes. Podemos deixar aqui esse nome todo, eu vou só diminuir um pouquinho. Pronto. Está aqui agora, eu exportei ele como PDF. Vamos ver como é que está? Então, na pasta LupaSoft, eu tenho a pasta de aulas, de tecnologia e processador de texto. Olha esse ícone diferente. A questão dos ícones você pode aprender lá na aula de informática básica, tá bom? A gente fala lá sobre a questão de identificação de ícones. Mas esse ícone diferente aqui indica que ele é um PDF e não um arquivo de texto como este de cima. Então, este arquivo que está com um ícone diferente é um arquivo PDF que foi exportado agora, diferente do arquivo que eu uso no processador para editar, para digitar, incluir e tirar coisas. Quando eu clico nesse arquivo, você precisa ter um leitor de PDF no seu computador instalado para conseguir ter acesso de ler esse arquivo. Você pode acessar um outro vídeo de dicas que a gente fala sobre isso, do leitor de PDF, mas nesse arquivo você consegue visualizar tudo e a pessoa que recebesse isso por e-mail também consegue visualizar, ela consegue imprimir lá do outro lado que ela recebe, mas ninguém consegue, por exemplo, alterar o conteúdo. Eu estou aqui apertando delete no teclado, outras letras, e o que está digitado não se altera. Esta é uma característica do PDF e uma grande vantagem, porque você faz o seu trabalho e ele chega do outro lado sem que ninguém possa mexer naquilo que você já fez, tá ok? Na verdade, o PDF é como se fosse uma impressão digital do seu texto. Você tem então só que clicar no ícone ou no menu arquivo, geralmente também temos a opção de exportar como PDF, tá aqui. Na maioria dos processadores temos isso. E quando vai pelo menu, ele também pede algumas informações extras. Eu poderia, por exemplo, querer exportar apenas algumas páginas do meu trabalho, tá? Não todo ele, mas vamos fazer todas as páginas. E, de novo, ele pede para eu escolher o local onde vai salvar esse arquivo digital. Vamos agora salvar de novo com o nome completo. Pronto, vamos verificar. Salvou um outro arquivo PDF, desta vez com o nome completo. É o mesmo arquivo no fim das contas, porque um eu cliquei pelo ícone e o outro eu cliquei aqui pelo menu, mas ambos geraram o mesmo arquivo, PDF, para transferir digitalmente, tá bom? E passando já para a próxima matéria, eu vou fechar esse texto aqui que eu usei de exemplo para impressão, que é um texto maior, não quero salvar alterações. Vou voltar aqui para o nosso texto da lista de aniversário, que ele estava ali, não salvei ele ainda, está sem título aqui em cima, ok? Não salvei esse texto, vamos salvá-lo agora. Clicar ali no disquete, como é a primeira vez ele vai perguntar aqui onde eu quero salvar. Eu vou dizer que eu quero salvar lá naquela pasta que eu estava mostrando para vocês, né? Da empresa, das aulas, aulas de tecnologia e processador de texto. Vamos por aqui, ó, aula sobre tabulação, ok? Estou salvando esse texto aqui, de aula sobre tabulação. E, antes de darmos a pausa para você treinar, eu vou te ensinar mais uma coisa. Vamos aqui nessa parte do confirmar aqui, tá?
E eu vou te mostrar um detalhezinho interessante. Aqui nesse menu inserir, nós vamos agora trabalhar com inserção de símbolos, né? Ou eles chamam neste software aqui de caractere especial. Em alguns é chamado de símbolos. Geralmente isso está no menu inserir mesmo, né? Seja caractere especial ou símbolos, você clica aqui. Eu não sei se você lembra, no curso de Windows, nós vimos no painel de controle sobre as fontes, os tipos de letra que existem no seu computador. E nós vimos ontem também que, por exemplo, aqui no título você pode mudar esse tipo de letra, né? Eu quero que o meu título tenha uma letra diferenciada, tá ok? Então eu mudei aqui o tipo da letra, que é a fonte. Mas olha que interessante, repara nessa fonte aqui, chama Animals. Essa fonte aqui, em vez de mostrar as letras como letras mesmo, cada letra é equivalente a um desenho. E vamos ver que às vezes eu vou pegar só uma palavrinha aqui e mudar, por exemplo, para esta fonte aqui. Ó. Isso aqui é uma fonte, é um tipo de letra. Mas é um tipo de letra que ao invés de cada letra ter o seu desenho de letra mesmo, A, formato de A, cada letra acaba tendo um formato de um bicho, de um animal. Nesse caso, ela chama Animals, essa fonte, olha aqui no nome dela. E ela acaba tendo cada letra do alfabeto, cada número, cada símbolo, cada ponto final, tracinho, cada caractere que existe no teclado, ele assume o formato, na verdade, de um animalzinho, um esquilinho, uma garça, né? Talvez aqui um orangotango, um gorila, sei lá. Um ornitorrinco, olha aí. Tá? E você consegue, digitando textos, estando configurado para esta fonte, você consegue fazer aparecer, né, esses símbolos, esses animaizinhos. Vamos voltar aqui e vamos fazer um exemplo aqui embaixo. Vamos supor aqui um pedaço do alfabeto. Eu vou selecionar e vou configurar para essa fonte de animaizinhos. Vamos aumentar um pouco o tamanho para enxergar melhor o desenho. Então eu digitei ABC, né? Ali ele colocou. Se eu continuar digitando aqui agora que a fonte está configurada, então vamos continuar digitando Q, W, E, R, T, né? Vamos continuar digitando P, O, I, U, Y, tá ok? Então olha aí, cada letrinha ele dá um animal. E repare uma coisa, né? Eu digitei a letra A, mas se eu digitar o A maiúsculo, ele me mostra um outro bicho. O B e o B maiúsculo mostra um outro bicho, um outro animalzinho. Esta fonte Animals, ela tem esses desenhos de animais, mas existem, você pode ter no seu micro, outros tipos de fontes artísticas. Vamos ver aqui esta fonte chamada WebDings, né? WebDings, vamos formatar esse texto para WebDings e não são animaizinhos. Olha aí, são símbolos diferentes, um quadrado, um escudo, um presente, né? Um carro de bombeiro, enfim, uma seta. São desenhos, um trem aqui, né? Que cada tecla que eu digito, vou colocar aqui agora os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, olha aí. Basta que você selecione o seu texto e escolha uma dessas fontes que são fontes de desenhos. Zapf e Dingbats também, tá? São outros tipos de desenho com as mesmas letras. Repare que o texto que eu tenho digitado aqui é sempre o mesmo. Se eu voltar aqui para uma fonte normal de letra mesmo, é sempre aquele ABC, depois eu pus ali alguns números no meio. O texto digitado é sempre o mesmo. Mas o conjunto de desenhos, dependendo da fonte, cada letra representa um desenho diferente. E você pode usar isso para ilustrar o seu texto, né? Você pode usar isso para aprimorar ali a qualidade artística, a qualidade de apresentação do seu texto. Esses símbolos, eles não são que nem as figuras que nós mostramos na outra aula, porque eles trabalham como se fossem letras, porque eles são letras. A única coisa é que a letra tem um formato diferente. Ao invés do desenho da letra A ter o formato de uma letra A, o desenho da letra A tem o formato aqui de uma flor, né? Então, ela é letra, e nisso que é uma letra, aqui na frente, o sim e o não, se eu quisesse formatar essa palavra para um desenho, o não teria essa simbologia, ó. Embaixo, que é a mesma palavra, usei a mesma fonte, mesma simbologia. Já o sim estaria diferente.
mas elas são letras, e sendo letras, elas ocupam o mesmo espaço que as outras letras, né? Às vezes um pouco mais larga nesse sentido, mas está ali na linha, no texto sendo digitado junto. Deixa eu voltar isso aqui que eu mudei. Ela é digitada no meio do texto junto, tá? Só que, ao usar esse processo de selecionar um texto e mudar a fonte, e na internet você pode baixar também, existem centenas, dezenas aí de tipos de fontes assim com desenhos. Olha mais uma aqui, tá? A PopTix One Extras. Ok, só que nem sempre eu quero usar clicando aqui nessa área onde eu formato a fonte. O jeito mais comum e mais usual é eu vir no menu inserir caractere especial e escolho sim a fonte aqui. Vamos pegar, por exemplo, essa fonte Zapf Dingbats. E eu tenho vários símbolos aqui. E para ilustrar o meu sim e o meu não da pessoa que está ali confirmando ou não, eu quero no não, junto ao não, eu quero colocar um X assim, ó. Olha lá. Junto ao não, eu quero colocar um símbolo de um X. Não é simplesmente digitar a letra X no teclado, né? Que é diferente. Aquele X de cima é um X desenhado, né? É mais bonito, tem uma apresentação diferente. Então eu quero colocar aqui, quando é não, um X. Zapf Dingbats. Vou colocar um X diferente agora que eu quero ver qual dos dois fica mais bonito. Olha lá. Eu gostei mais do de cima, né? Eu gostei mais daquele em cima. E se fosse um sim? Aqui, ó, caractere especial. Eu quero, de novo, eu escolho aqui em cima qual é a fonte que eu quero para escolher o conjunto de símbolos de desenhos. Repara aqui, se eu escolher, por exemplo, então, a Wingding ou Wingding, eu tenho um outro tipo de conjunto de símbolos, de desenhos, diferentes do Zapf Dingbats. Ele mostra aqui o conjunto de desenhos disponíveis. Deixa eu ver se tem o WebDing aqui. Tem o WebDing aqui, ó. Um outro conjunto de texto, de desenhos. Vamos ver se eu tenho o Animals que eu tenho. Vamos ver como mostra, olha, o meu conjuntinho de animais aqui, né? Mostra um pouquinho maior aqui do lado. E quando eu quero, eu dou um OK aqui, tá? E ele mostra ali na tela para mim. Inserir caractere especial. Eu posso então escolher qual fonte eu quero. Nesse caso eu estou trabalhando com Zapf Dingbats. E nesse caso eu quero o sim. Eu quero um tick, uma confirmação, né? Esses de cima são não. Vamos dar aqui, selecionei um Ctrl+C, Ctrl+V no que for não. E no que for sim, eu seleciono Ctrl+C, Ctrl+V e eu deixo tudo ali. Claro que eu poderia também ter vindo aqui e alterado a cor disso, né, para um vermelho e a cor disso para um verde ou azul. Aqui. Eu poderia ter feito isso daqui também, além do símbolo. Lembra que eu disse que estes caracteres especiais, esses símbolos, são como fontes? Então, repare que quando eu fui mudar a cor desta fonte, eu selecionei, como eu selecionaria uma palavra normal, e vim aqui e escolhi a cor, normal, tá? Eu vim aqui, ó, selecionei a fonte junto com a letra, tudo junto, porque, na verdade, o processador de textos considera este símbolo como simplesmente uma letra, num formato diferente. Então, eu seleciono aqui e eu altero a cor disso do mesmo jeito que eu altero a cor de qualquer palavra do texto, normal. Isso aqui, para o processador de texto, é um texto. Tá ok? Vamos alterar aqui. Opa! É verde, não azul. Então, está tudo alterado. Eu vou tirar essa parte de baixo. E agora, eu vou pedir para você dar uma pausa e explora um pouco essa parte dos símbolos aí no seu computador. Geralmente aquela fonte Wingding, WebDing, são padrão. Todos os computadores praticamente com Windows têm aquelas duas fontes. As outras, pode ser que seu micro tenha mais algumas diferentes das que eu mostrei, e você pode adquirir na internet, né? Fontes TrueType com formatos de desenhos, tá? Você procura isso no Google e você consegue encontrar locais para poder inserir essas fontes. Depois você assiste, reveja a aula de Windows que ensina como instalar essas fontes. Veja nosso vídeo de dicas, se tiver alguma dúvida sobre isso. Mas pelo menos hoje, aqui no processador de textos,
Trabalhe um pouco, veja que opções você tem, insira no seu texto, veja aí, conheça um pouquinho, que você pode uma hora deixar o seu texto mais interessante, mais apresentável, mais bonito com esses recursos, tá ok? Dá essa pausa, faz um teste, daqui a pouco a gente continua. Para a próxima matéria, que eu vou ensinar marcadores e numeradores automáticos, vou fazer uma nova lista aqui, uma lista do que não esquecer de levar para a festa. Ok? Ok? Então, não quero que as pessoas esqueçam de levar disposição, nem a animação. Ok? Claro que também um presente para o aniversariante. Tá ok? Enfim, é o que eu quero que as pessoas levem para a festa. E também não esquecer de providenciar para a festa. Comida, bebida, decoração, o bolo, a música, tá ok? Mais coisas ali. Mas no meu processo aqui que eu estou fazendo de organização da minha festa, né, já fiz a lista de amigos, que ela pode também continuar aqui a ser aumentada, sem problema nenhum. Tá? Eu posso digitar aqui novos itens, novas pessoas aqui. Então eu posso querer incluir aqui novos nomes. Tá? Depois eu insiro o símbolo ali, usei a tabulação aqui na hora de digitar. Só que agora eu quero, né, nessa opção aqui de não esquecer para a festa, eu quero, vamos aqui colocar isso daqui também um destaque. Pronto, do jeito que está lá em cima, coloquei um pouco menor a letra, né? Mas tudo bem. Como é que eu faço então para incluir nessa lista aqui números aqui na frente? Por exemplo, 1, 2, 3, mas sem ter que digitar como eu fiz agora. E mais, eu quero que as pessoas levem também uma fantasia, tá ok? Mas eu queria que ela viesse ali na posição 3. Então eu teria que digitar um número e teria que corrigir o número que está à frente. Se tivesse mais 10 itens na frente, do 4 até o 15, do 4 ao 20, enfim, vários itens, eu teria que ficar redigitando tudo. Então, esse processo, se eu quiser uma lista assim numerada, não é legal se eu tiver que digitar. Eu vou apagar tudo que eu digitei. Esse não é o jeito certo. Vou apagar a numeração que eu digitei e vou clicar, selecionar esse texto e dizer, computador, processador de texto, eu quero ativar a numeração. Cliquei aqui. Olha que bonitinho, ele já colocou para mim o número, o pontinho, deu um espaço. E o mais legal de tudo é que se um item dessa lista aqui sumir, tiver que tirar fora, ó, pronto, a numeração se auto-reajusta. Ele refaz a contagem sozinho. Vamos incluir então de novo a fantasia aqui, ó. Fantasia. Tá? Então ele incluiu, reparou que o número 3 eu vou tirar de novo. Olha lá. O número 3 do item 3 foi reposicionado sem eu ter que digitar. E quando eu incluo um novo item aqui, ele já põe o número correto e reposiciona os outros números na frente. Se eu tivesse incluído aqui, ó, lá em cima, ele reposicionou todos os números na frente. Ele reposicionou tudo que estava na frente. Ah, não preciso desse item porque já está, né? Já está ali descrito, eu não preciso dele. A animação já é alegria, tá? Mas enfim, quando eu venho aqui e clico para que o sistema coloque nessa minha lista uma numeração automática neste botãozinho, ó, então eu posso tirar também. Ah, não quero mais, eu achei que não ficou legal. É só clicar que ele tira tudo de uma vez, ou coloca tudo aqui, a minha lista. E nessa de baixo? Nessa de baixo aqui é uma lista também, mas não tem prioridade, não tem numeração. Eu só quero que ele faça alguns marcadores para indicar que são itens a verificar. Então, do lado da numeração, eu tenho esse daqui de ativar ou desativar marcadores. É a mesma coisa no sentido de ele posiciona, dá o espacinho, deixa tudo bonitinho. Mas, ao invés de números, são apenas, nesse caso, pequenas bolinhas. Esse marcador aqui tem como mudar, tá? De bolinhas para outra coisa. Mas outra hora a gente ensina isso, tá ok? Por enquanto, trabalha aí com um marcador
padrão, que ele clica aqui, é uma bolinha, e depois nós vamos ver outras opções no curso mais avançado. Você pode explorar e fica à vontade também, mas vamos começar trabalhando com a parte mais simples, tá ok? Então, ao selecionar aqui, eu também posso tirar ou colocar de novo. E da mesma forma, aqui não tem que se preocupar com a ordem, né? Mas eu posso incluir aqui itens e ele automaticamente vai incluir aquela bolinha lá para indicar que eu tenho coisas a mais para ver aqui, né? A limpeza, tá? Então, eu incluo ou excluo qualquer coisa daqui e as marcações, as bolinhas, continuam ali posicionadas certinhas. Nesse caso de cima, com uma sequência de numeração, né? Muitas vezes você vai ter listas assim, seja numeradas, seja apenas com bolinha, e você vai querer que ele faça isso automático, sem que você precise ficar digitando, sem que você precise ficar escolhendo, sem que você precise ficar marcando isso um por um manualmente sozinho, ou refazendo a numeração em caso de alteração de itens. Tá ok? Esse é o numerador e o marcador. Ok? A aula de hoje é só. Mas é muita coisa para você treinar, para você praticar. Tem um exercício para responder. E nos vemos na próxima. Até logo!